pessoas, voltamos aqui com o nosso podcast Taço Conta, nessa nossa versão bombástica aqui, que é esse estilo aqui de entrevista, meio sentadinha aqui para deixar esses convidados mais à vontade. Não tão à vontade, né? Só eles ficam muito relaxados. Bem, hoje a gente está com um tema muito legal, um tema da atualidade, mas antes não podemos deixar de falar para vocês acompanharem as nossas redes sociais, né? Nosso podcast está no Instagram e está no TikTok, os cortes, e ele por completo você ouve no Spotify ou assiste também no YouTube. Deixe lá os seus likes, seus comentários, suas sugestões para novos temas. A gente está aqui para gerar conhecimento para você. Nosso tema de hoje vai ser o desafio da implantação dos pilares do ESG e benefícios para pequenos negócios. Nós já falamos várias vamos dizer, linhas desse tema aqui com várias pessoas que conhecem bem, mas hoje a nossa convidada é mais uma mulher esse mês. Ela é espetacular no tema, gente. Então, quem está vindo aqui com a gente hoje é a gerente de relações institucionais do Sebrae Espírito Santo, é formada em administração de empresas, especializada em gerenciamento de projetos pela FGV, também tem MBAs em negócios digitais pela PUC Rio Grande do Sul, está há 17 anos atuando no Sebrae e mais recentemente, dizer que não é à toa que a gente chamou, né? Ela acabou de assumir a coordenação do ESG do Sebrae, né, através aí do Conselho Deliberativo. E, gente, ela vai falar de um tema que tem 3 pilares, né? Ambiente, social e governamental. Então, chamo com vocês Aline Zanoni, gente. Estão aqui com a gente. Aline, prazer. Um grande prazer estar aqui. Gente, a Aline, Obrigada. ela tem... Não tenho dúvida que a Aline vai gerar um super conhecimento. A Aline já é uma pessoa, assim, querida para mim, que eu conheci... Já conheço há um tempo, né, que eu sou do Conselho Fiscal do Sebrae, mas a gente teve um contato melhor e essa mulher tem... Gente, isso aqui é uma biblioteca de ESG, tá? Então, nós vamos aproveitar muito com ela. Cat, bem-vinda ao nosso podcast. Né? Obrigada. Esse estilo de entrevista, assim, tenho a certeza que você está aqui porque você realmente entende bastante. Tenho certeza que você vai agregar muito para a gente. Então, vamos começar a falar um pouquinho. Você está no Sebrae há muito tempo. É uma instituição que preza muito a questão da manutenção das pequenas e médias empresas, dos pequenos e médios negócios, que são regulados aí pela Lei Complementar 123. Então, assim, vocês vestem a camisa do pequeno negócio, né? E quando a gente está falando de pequeno negócio, é muito estranho a gente falar, de repente, dessas 3 letrinhas, né, que é o ESG, porque a gente sempre vislumbra que a ESG está vinculada a grande porte, a grandes empresas, né? Quando a gente vai falar de sustentabilidade, de ambiente social, de governança, a gente sempre pensa em grandes empresas. Então, a primeira pergunta que eu já quero te fazer é verdadeiro isso? Qual a sua opinião sobre isso para os pequenos negócios? Você acha importante a gente trabalhar isso nas pequenas empresas? Com certeza, Carla. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui com vocês e com você com tanta experiência, podendo levar tanto conhecimento para todos que estão acompanhando, todos os capixabas e todos do Brasil que estão acompanhando. Bom, é muito importante que o pequeno negócio se preocupe sim com a temática ESG. É uma temática que ela abrange não só governos, grandes empresas, sociedade. O pequeno negócio que está inserido na sociedade, se ele quer realmente receber recursos de investidores, ganhar visibilidade, fornecer serviços para grandes empresas e para o poder público, é uma temática que ele precisa se preocupar e trabalhar no dia a dia. E até porque, né, Carla, o consumidor, ele está mudando a forma de consumir produtos e serviços. Nem fala, Aline. A gente vê pelos nossos... Eu, por exemplo, vejo pelos filhos dentro de casa, né? Tipo assim, já produtos mais naturais, né? Produtos que não agridem, né, o meio ambiente, prestadores de serviços que não passaram por corrupção, por trabalho escravo. Então, a gente está falando... A Aline está falando exatamente disso, né? De empresas que se preocupem com o todo, né, que se preocupem com a sociedade. E o pequeno negócio, a gente está falando de 0 a 4 milhões e 800 de faturamento, que é o que contempla hoje, né, o pequeno e o médio negócio. Como que vocês estão trabalhando com isso, Aline? Qual a importância, qual o desafio, que projetos você, Aline, ou o Sebrae tem para trabalhar com isso, que pode ajudar esse micro e pequeno empreendedor? Nós temos um portfólio de soluções já com a temática ESG voltada para o pequeno negócio. Eu vou destacar uma solução que é um programa de integridade para o pequeno negócio, que auxilia esse empreendedor a fornecer serviços, a receber
né? Compras do poder público, onde ele trabalha ética dos colaboradores, a parte toda documental que ele precisa ter para de processo, controles, porque ele precisa fornecer esse produto, esse serviço. E essa consultoria é uma consultoria que o empresário ele pode adquirir diretamente no Sebrae. É uma consultoria de uma duração de aproximadamente 1 mês e meio, onde ele aplica, é rápido, onde ele aplica todo o conhecimento dentro do negócio. E tem foco prático? Tem foco prático, onde o consultor ele simula com o empresário como que ele vai mudar, como que vai ser o dia a dia dele mudando essas práticas. E isso está muito ligado à governança dentro do ESG. Então, muitas vezes o pequeno negócio fala, nossa, mas a ESG é para mim? Quando você trabalha melhoria nos seus processos, para que você consiga... Já é governança, né? Já é governança, para que você consiga ter respaldo, ter documentação, ter uma equipe de colaboradores eticamente responsável para fornecer serviços para o poder público e para médias e grandes empresas, você já está dentro da parte de governança, trabalhando ativamente. Isso é importante. Aline, fala aqui um pouquinho pra gente, dá alguns exemplos, porque às vezes quando eu gravo assim, os programas, até mesmo os meus, né, que não é podcast, pra gente falar de exemplos do dia a dia, de ações, porque a gente não está falando de pessoas que abracem árvore, nada contra, tá? Os abraços, nós estamos falando aqui de uma coisa maior, muito maior, né? O pessoal fala muito assim, esse jargão, né? Os abraçadores de árvore, o pessoal é contra. Não o ecochato. O ecochato, não é nada disso. Nós estamos falando de coisas palpáveis e reais. Então, dá exemplo aqui para mim, para as pessoas entenderem que ações pequenas empresas podem fazer de verdade, na prática, as ações simples, que estão vinculadas ao ESG, e aí nos 3 pilares que você conhece bem, né? Que é a governança, que é a parte social e ambiental. Olha, um exemplo muito prático que ajuda o pequeno negócio é quando ele reduz o desperdício. Se ele reduz o desperdício, implantando práticas de economia de energia, de reuso de água, se possível, de energia renovável ou energia limpa dentro do negócio, ele consegue reduzir os seus custos na conta de água e energia, e com isso ele está contribuindo para o planeta. Se ele também já implanta ações básicas, porque muita gente fala, nossa, mas isso fica caro. Ações básicas, como a coleta seletiva, a separação e a destinação dos resíduos corretamente, que a gente sabe, né, Carla? Condomínios estão usando muito isso, que também são pequenas empresas, só não tem fim lucrativo, mas condomínios estão usando muito a coleta seletiva, né? Exatamente. Nosso planeta, ele não tem mais como produzir a quantidade de resíduos, lixo, nós não falamos mais lixo, porque resíduo ele gera dinheiro. Sim. Resíduo, ele pode ser vendido, ele pode ser reaproveitado. Tem gente que vive disso, né, Aline? Muitas pessoas vivem disso, nós tiramos, o Brasil ele tem um número de associações de catadores que tem trabalhado ativamente tirando pessoas da extrema pobreza, que estão atuando no dia a dia com essa profissão. E quando a gente fala que é menos lixo, né, é menos resíduo, eu estou direcionando esse resíduo corretamente dentro da minha empresa, eu começo a sensibilizar esses colaboradores para que eles apliquem essas práticas em casa. E coisa simples, né? Porque você tem lata de lixo na loja. Você pode comprar uma lata de lixo que tem a segregação. Exatamente. E colocar dentro da loja, botar os sacos separados para poder fazer. E é engraçado, né? Que lá na Tasso, a gente fez essa questão de segregação. Aí a Aline colocou a mesma sacola dentro do lixo. Eu falei, não adianta, porque você divide, mas a sacola é única. A sacola é única. É só a cor que muda. Eu falei, tem que ter uma sacola para cada cor. Mas é assim, as pessoas não têm conhecimento, né? Isso é uma questão da gente aprender. Pequenas ações fazem diferença. Muito papel, trabalhar com tecnologia para reduzir o volume de papel, né? Isso tudo pode ajudar o microempreendedor. Com certeza. Se ele começa já a separar, e às vezes nem precisa ter 3 cores de sacolas, desde que você tenha um coletor, que antigamente falávamos lixeira, agora é um coletor que tem as especificações do que é destinado para aquele coletor. E assim, as pessoas vão se ambientando, já vão começando a direcionar, e se essa empresa gera um quantitativo significativo de resíduo, pode fazer uma parceria com uma associação de catadores. E você não acha que é muita coisa para trabalhar? Porque vamos pensar uma loja de coisas que a gente usa assim, uma loja de roupa de praia. Cada peça eles embalam num papel celofane, certo? Certo. Cada papel eles fecham com uma etiqueta de papel.
Aí eles pegam, quer dizer, o biquíni tá no plástico, do plástico o celofane é da sacola, né? E aí não é só o custo, que é alto, mas o que você faz com isso em casa? Seja sincera. Todo mundo descarta. Amassa e joga E fora. joga fora. Eu até brigo assim, eu falo assim, não precisa do celofane, porque eu vou chegar em casa e vou tirar, mas aí eles querem colocar aquela coisa da loja, de ser aquela coisa que te dá uma visão da loja, ter uma coisa melhor, de põe um cheirinho, põe não sei o quê. Teria como fazer de outra forma para a gente poder não ter essa utilização? Porque a gente tem que pensar nessas coisas, porque de repente o pequeno empresário chega lá e fala assim, Aline, eu quero fazer isso na minha empresa diferente. Como que eu posso fazer isso? O que eu substituo a sacola? O que eu substituo o celofane? Sabe assim, é pensar nessas alternativas. Como que eu substituo esse plástico? E esse plástico, muitas vezes, ele é caro também, porque essa etiqueta, esse papel, essa bolsinha que às vezes, né, vem na roupa de banho, ele custa muito caro. Será que se eu produzir um saquinho de algodão, talvez esse biquíni, né, essa sunga de praia, não precise vir dentro de tanto plástico. Eu possa colocar nesse saquinho de algodão em uma sacola de papel reciclável. Ou papel reciclável, ou trabalhar com outros produtos, como, por exemplo, o iogurte, né, que trabalha muito com as embalagens de iogurte, elas são muito utilizadas para fabricar lápis, caneta, tecido. Tem loja hoje que vende roupas ligadas à praia que usam a questão da embalagem. Já de reaproveitada. Plástico, já reaproveitando para formar tecido. Isso. Tá? E tem muito material bacana que pode ser reaproveitado. As próprias latinhas que hoje temos de alumínio, que hoje há uma dificuldade na questão da reciclagem, podem ser aproveitadas, criadas embalagens para que sejam reaproveitadas para essa parte comercial, né, de peças íntimas, de direcionamento. E assim você reduz o consumo do plástico, evita esse desperdício e pode também... E o descarte inapropriado. O descarte inapropriado e pode também economizar no bolso. Tem uma rentabilidade maior do negócio porque você está gastando menos. Exatamente. E tudo, eu vejo que é possível fazer uma conta, né? Quanto que esse empresário está gastando com o fornecimento desse material todo que embala essa peça? Será que eu não poderia ter um custo menor adquirindo de um trabalho consciente de reaproveitamento? É algo a se pensar, é algo a se calcular. É claro que tem produtos que realmente é impossível. Sim, ainda não tem um insumo que substitua. Ainda não há um insumo que substitua. Ou é muito caro. Exatamente. Ou fica inviável, né? Porque é caro. Mas o que é possível fazer no dia a dia, dentro do meu negócio? Essa questão da colaboração, se você começa a capacitar o seu colaborador. Que é aquele comunicar para engajar, né? Que é o outro princípio lá que a gente tem lá no Pacto Global, o TDS, que está dentro da SG também, né? Exatamente. Para pequenas ações dentro do seu negócio, se você já começa a engajar esse colaborador, que ele deve separar o resíduo, e direcionar o descarte Você pode, correto. tipo, no horário da manhã, você fazer uma palestrinha de 10 minutinhos com os funcionários, todo dia vir trabalhando na cabeça dele, vir conversando com ele vai começando a se conscientizar do papel, né? Exatamente. Nós fizemos uma ação lá no Sebrae, que nós instalamos um coletor de tampinhas plásticas, tampinha de garrafinha de água, garrafa de refrigerante, garrafinha PET, de condicionador, de shampoo, qualquer tipo de tampinha colorida. E também de latinhas de alumínio. Nós fizemos parceria com uma ONG e em 2 semanas nós arrecadamos 4,5 kg de tampinhas. Assim, brincando de fazer uma experiência, vamos ver se isso vai colar. Você sabe que isso contribui para a questão também da cadeira de roda e também tem o negócio dos animais, né? Tem campanha, tem instituições, essas 2 linhas. Exatamente. Essa especificamente, nós estamos abertas a outras, claro, ela trabalha com os animais de rua. Então, ela vende esse plástico para criação de cestas de feira. Uma empresa compra, faz a caixa e vende. E ela, com esse lucro, trabalha os animais resgatados. Então... É outra ação, né? Outra ação. Você está fazendo 2 ações. A primeira que é tirar a tampinha do lixo normal e a outra é ajudar uma instituição e aí está fomentando de novo renda, emprego e tudo. E na área de governança, o que a gente poderia fazer na prática? Essa parte da governança, principalmente trabalhar a ética. A ética... Manual de conduta. Manual de conduta, condutas anticorrupção, condutas de responsabilidade.
com o negócio, né, com as contas, a transparência, não sonegar, trabalhar corretamente toda a parte contábil e aí... Trabalhar essa consciência fiscal das pessoas, né? Que é a educação fiscal, na realidade, a gente fala. Exatamente. Que a gente ouve desde pequeno, gente. O que o pai fala pro filho? Eu pago imposto e não tenho nada em troca. Exatamente. O próprio pai já fala pro filho. Não é assim, né? O mundo inteiro paga imposto. Bem-vindo ao mundo. Você nasceu, você nasce, você paga imposto. Você, para registrar o filho, tem que pagar uma taxa. E para você morrer, você paga também, que você tem que pagar. Né? Acho que para morrer tá mais caro do que para nascer, tá? Então, assim, o mundo inteiro é assim. Eu lembro vários discursos de ministros e presidentes de outros países da Europa que falando, gente, eu tenho que aumentar o tributo porque eu preciso pagar a Previdência. Então, não é no Brasil, é em qualquer lugar. A gente paga muito mais, ok, mas qualquer lugar paga. Então, essa consciência fiscal faz parte da governança, que é quem faz com o que arrecada é um mérito que eu tenho como decidir isso na hora que eu vou lá e tem aquele barulhinho. Então, é lá que você tem que decidir, né? Mas a obrigação de recolhimento, ela tem que ser feita, porque senão como é que a pessoa varre a sua rua? Como é que você tem iluminação pública? Como é que você tem estrada? Então, não tem como trabalhar segurança se você não tem isso. Então, o que a Aline está falando, você começar isso desde a sua empresa, trabalhar ações anticorrupção, tipo, para coibir algumas coisas. Pode chegar um cliente lá na sua loja e falar bem assim, pô, não tem como você me dar um desconto a mais? Não, eu não consigo, né? Tem uma métrica aqui, né? Porque o brasileiro sempre tem um jeitinho. Tem aqui, tá travado no sistema. Então, trabalhar antes concepção para trabalhar a pessoa, né? A consciência da pessoa, né? A consciência da pessoa e sem a questão do jeitinho. Principalmente porque aquele negócio que ele pretende atrair recursos de investidores, ele precisa estar com as contas, além de estar em dias, as contas em dia, ter toda a parte contábil claramente ali, transparente, definida. Ter uma boa contabilidade dentro das normas para poder atrair. Essa questão que você comentou no início é bem legal, sobre a questão de prestar serviço para a área pública. Eu não sei se você já ouviu dizer, acredito que sim, mais do que eu, tem alguns órgãos públicos que já estão licitando as suas aquisições, suas compras, colocando algumas regras de ESG, que se você tiver cumprindo algumas regras, por exemplo, de sustentabilidade, algumas situações, você tem prioridade, preferência na licitação. Empresas privadas nem se fala, e ela também comentou de instituição financeira, nem se fala. Nosso Banco Estadual, por exemplo, já está colocando regras assim, o BNDES já está colocando, o nosso Bandes aqui, já está colocando também regras. As ações que você tem, anticorrupção, de transparência, de uma contabilidade dentro das normas, você começa a ter mais bônus, menos juros, mais prazo. Então, o que a Aline está falando é que quanto mais você buscar e você implantar esses pilares dentro da sua pequena empresa, a abertura de mercado é maior, né, Aline? É isso que você está comentando. Muito maior. Além desses itens, uma coisa muito importante que também enquadra na governança são as políticas de equidade, onde nós também, o mercado está de olho e nós também incentivamos que as empresas avaliem mulheres em cargos de liderança, não trabalho infantil, não trabalho escravo, políticas contra assédio, né? Exatamente, políticas contra assédio, oportunidade justa salarial para todos, tanto homens quanto mulheres. O mercado ele está de olho nisso. E os consumidores também não querem adquirir produtos. Isso é muito legal, Aline, porque é histórico, né? Na realidade, a gente sempre ouve as pessoas falando, porque agora tem essa onda. Não é, gente, essa onda de feminismo. Não tem nada a ver com feminismo, não tem nada a ver com levantar a bandeira, não tem nada a ver com isso. Tem a ver o seguinte, quando o mundo começou, e isso é história, né? As mulheres elas eram usadas para procriar, né? E ter o trabalho de casa. A história foi passando e continuou isso durante muitos anos. E a gente, por exemplo, só vota há 92, 93 anos. Não tem 100 anos que a gente, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem direito ao voto, as mulheres. Então, isso é uma coisa historicamente, tá? E aí, desde os primórdios, em qualquer lugar do mundo, é assim, né? As mulheres vinham com um papel diferente. E, de repente, a gente virou, poxa, né? Aí, não, agora eu posso votar, eu posso estudar, né? Eu sou independente, eu vou trabalhar e aí eu vou contribuir. E aí, no momento em que você vai para o mercado e você tem toda essa acessibilidade, todo esse acesso, e você começa a ganhar menos do que a pessoa que está do seu lado, às vezes com o mesmo tempo, porque apenas você é mulher, então não é defender uma bandeira. É uma questão da gente entender que o mercado mudou. Exato. E a gente tem que se adaptar a essa realidade atual de mercado.
né? Então, e aí eu não vou falar só de mulher, em qualquer situação, a igualdade salarial por competência é o ideal. Então, isso é um dos pilares também da governança, né, Aline? Exatamente. Livremente as mulheres poderem galgar E o cargos. Sebrae também ajuda em todas essas implantações, essas políticas também? Sim, auxilia todos os pequenos negócios que tiverem dúvidas e quiserem implantar o ESG em todos os seus pilares, nos 3 pilares. O Sebrae tem produtos, serviços, consultoria, mentoria para ajudar, para auxiliar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Bahia, porque já que nós estamos no tipo talk show, vou botar ela numa saia justa agora, Minha né? nossa, que perigo! Como é que foi? Porque santo de casa não faz milagre e exemplo cidade de casa. Como é que foi fazer no Sebrae? Foi fácil? Olha, não, é desafiador. Nós estamos ainda No próprio Sebrae. no próprio Implantar Sebrae. no próprio Sebrae. Sim, é desafiador. Estamos ainda no processo. Hoje, no Sebrae, nós temos um comitê formado executivo e um comitê do Conselho para atuar as questões do ESG. É muito importante ter o apoio da alta liderança e nós temos isso fortemente no Sebrae, o apoio da alta liderança para as ações de ESG. Por isso que não adianta se o dono do negócio não tem interesse em implantar essas ações. Se ele não tem interesse, Não vai funcionar. não, ou se ele acha que é só uma bandeira ou é só uma modinha, não vai funcionar. Então, dentro do Sebrae, nós iniciamos as ações há aproximadamente 2 anos, onde nós tivemos o primeiro movimento, que foi o Sebrae ser signatário do Pacto Global da ONU. Onde nós assinamos, já demonstra uma mudança de cultura e uma cultura caminhando, né, para o propósito do ESG. Sim. E esse ano, algumas ações foram sendo trabalhadas de uma forma mais intensa, como, por exemplo, as questões sociais, onde nós temos um grande projeto, que é o Programa Plural, e onde tem vários projetos dentro desse programa, trabalhando a parte da sociedade, das comunidades, onde o Sebrae ele entra trabalhando com o público dos grupos subrepresentados na sociedade. E aí nós entramos trabalhando com o empreendedorismo 60+, mulheres. Empreendedorismo 60+, é empreender com pessoas acima de 60 anos? Pessoas acima de 60 Só anos chutei, que não querem sabia abrir não. um negócio, isso mesmo. Mulheres que residem em comunidades onde temos mais vulnerabilidade, comunidades periféricas, negros, comunidade LGBT, dentre outros grupos que estão dentro dessas comunidades. E qual é a diferença? Porque o Sebrae sempre atendeu esse público. Sim. O objetivo é o Sebrae ir até a comunidade. Então, os nossos projetos ligados às ações sociais do Plural, ele adentra a comunidade. Nós temos realizado treinamentos Dentro da comunidade. in loco, dentro da comunidade. Porque nós sabemos que Essas pessoas têm dificuldade de deslocamento também, né? Não sei. exatamente. E existe um viés do horário. Essas pessoas dessas comunidades, elas geralmente, no horário que nós temos treinamento na nossa sede, elas estão trabalhando. Então, o viés... Vocês também começam a ter flexibilidade do horário para atender. Exatamente. Muitas vezes, essas pessoas trabalham em turnos, pegam turnos, né? Turnos que iniciam à tarde e vão até à noite, ou terminam no meio da tarde. E tem um case de sucesso em que vocês já conseguiram concluir assim, de uma dessas comunidades? Tipo, alguém que fez um negócio, alguém que vocês já tiveram algum resultado assim disso? Temos vários. Eu não vou elencar um exatamente, mas nós temos vários, principalmente na comunidade Jesus de Nazaré, que é a comunidade ao nosso entorno. Nós temos diversas ações acontecendo com o Instituto Mão na Massa, que é um dos institutos atendidos, em nome dele eu falo dos outros que nós trabalhamos, onde nós temos desenvolvido muito forte a questão do empreendedorismo, principalmente de mulheres que não sabiam se elas tinham essa habilidade empreendedora na veia. E às vezes ela tem uma habilidade tão grande que ela nem imagina, né? Exatamente, que ela nem imagina. Então, nós orientamos, ensinamos desde a formar preço. Muitas sabem fazer um doce, sabem fazer um produto, mas não sabem, têm dificuldade de vendê-lo, de formar o preço de venda. Então, nós trabalhamos orientando a formar o preço de venda. Ensinamos agora em outra comunidade, ensinamos também a projetar esse produto
na rede social, porque hoje tudo é rede social, né, Carla? Verdade. Tudo é rede social. Então, nós ensinamos a fotografar o produto, a projetar o produto, a fazer propaganda desse produto ou serviço. E tem tido sucesso nesses negócios. Tem tido É bom muito que sucesso. essas pessoas também elas viram futuros microempreendedores, pequenos empreendedores, né, médios empreendedores, e voltam lá no Sebrae também, pegam novos treinamentos, novas consultorias, ou seja, você gera uma rede de negócio, né? Uma rede de negócio. Esse é o objetivo, que essas pessoas elas aprendam. Muitas já têm um dom, já sabem produzir um produto, ou seja um serviço de beleza, ou seja um alimento que ela vai vender, ou seja uma roupa que ela já compra e revende, e que essas pessoas elas cresçam, abram seus negócios, gerem emprego e assim a gente vai mantendo aí a estatística que o Brasil é o país que tem o maior número de pequenos negócios, né? Nós temos aí 99% das nossas empresas são pequenos negócios. E a nossa economia, a nossa força da economia vem desses pequenos negócios. Eu falei até isso agora recentemente na palestra para a Câmara de Logística de Vitória e levei um dado do governo, né, que no primeiro quadrimestre foram abertas 1.600.000 empresas, mais ou menos, 96,6% pequenas e médias empresas, né? E dessas pequenas e médias, a maioria era MEI, né, inclusive, que é o microempreendedor. E a gente tem que lembrar que essas pessoas elas podem ter ações exatamente desses pilares de ESG e de benefício, que a Aline está falando é benefício, né? Quer dizer, você vai para dentro de uma comunidade, você trabalha a comunidade, claro que tem outros pilares de você fazer isso também, mas a função do Sebrae ali, ela está mais ligada ao empreendedor do que a outras situações, como, por exemplo, cultura e esporte, né? Está mais ligada a essa questão. Nada impeça que alguém também que tenha esse tino para empreender na cultura e no esporte vá utilizar também essa pegada. Mas eu posso ali, como dona de casa, que trabalho, sei lá, como uma doméstica, por exemplo, que são pessoas menos assistidas, como você falou, que não têm conhecimento, mas, pô, eu cozinho bem pra caramba, ou eu bordo bem pra caramba. E por que não, né? Porra, por que não desenvolver isso nas minhas horas vagas? E, de repente, isso não vai ser hora vaga daqui a pouco. Vai ser a hora principal. A hora vaga vai ser se eu quiser voltar lá na casa da pessoa e falar, oi, tudo bem? Agora eu sou uma pequena empresária, tô aqui. Vamos aproveitar esse talento e fazer dinheiro com esse talento, gerar negócios. E com responsabilidade, né? Com responsabilidade. E aí a gente falando muito da mulher, né? A mulher, quando ela cria essa independência, que ela flui por esse caminho do empreendedorismo, ela gera independência, ela gera voz, ela muda o entorno porque ela acaba incentivando outras mulheres. Então, é uma sementinha que é plantada e que vai gerando, principalmente nessa questão da mulher, do empreendedorismo feminino, onde também atuamos muito forte dentro desses projetos em loco. Uma coisa que você falou bem importante, desse monte de empresa que abriu, que agora a gente está com mais de 26 milhões de empresas no Brasil, desse monte de empresa que abriu, a maioria são empreendedoras mulheres. Sim. Então, é um mercado realmente muito crescente e que é muito importante vocês estarem de olho. Não estou aqui puxando sarna para a mulherada, mas a mulherada tá demais, tá, gente? Assim, as palestras que eu tenho dado, os cursos que eu tenho dado, a maioria das pessoas no auditório são mulheres que estão empreendendo agora e que estão saindo da caixa, né? Exato. Eu acho muito legal esse trabalho, esse assunto que você trouxe, que é exatamente o desafio. O desafio de implantar essa questão da governança, da sustentabilidade do social em empresas. E esse trabalho da comunidade ele é bem legal, porque provavelmente vocês já devem estar com isso tudo lá na hora que vocês estão contribuindo para aquele negócio, né? Sim, e a gente precisa, o Sebrae ele precisa se reportar ao Pacto Global, acabamos de realizar esse reporte, e esses projetos, eles se enquadraram muito bem no social, no S do ESG. Esse olhar, né, para o empreendedorismo em loco dentro das comunidades. Trabalhamos também com negócios de impacto socioambiental e com o empreendedorismo feminino, muito forte nessa veia do social. E quando a gente fala em implantar ESG, isso é o olhar para fora, nós também estamos trabalhando para dentro. É muito importante, aí você voltando à pergunta do desafio, não adianta olharmos para fora sem treinarmos, letrarmos o nosso time interno. Então, nós realizamos agora o ESX 2024, foi o primeiro evento carbono neutro e resíduo zero, totalmente acessível, com tradução em libras em todos os nossos espaços de conteúdo e tinha um diferencial. Nós criamos um espaço multissensorial para que pessoas neurodivergentes
ao acessarem um evento de inovação, onde tem muito barulho, música alta, muitos sons, muita iluminação, é um ambiente agitado de propósito, porque a inovação... É tipo uma baladinha dentro, entendeu? Exatamente. A inovação, ela é para gerar esse desconforto, né, realmente. Sim. Mas o objetivo era que esse público, que muitas vezes empreende, que tinham lá startups, representantes de startups que tinham lá o crachá da neurodivergência, pudesse fazer um momento de descompressão. E também os visitantes e crianças tivesse esse espaço. Então, Carla, nós realizamos, ainda com esse olhar do social, nós realizamos agora em junho o nosso ESX 2024, que é o evento de inovação, o maior evento de inovação do Espírito Santo que a Sebrae realiza todo ano. Nós fizemos é muito importante que seja feito todo o letramento dos colaboradores. Então, já com esse olhar social, nós fizemos o letramento dos colaboradores e dos fornecedores e também dos atendentes que nós contratamos das empresas terceirizadas. Para ficar trabalhar no evento. Para trabalhar no evento, para que eles soubessem receber pessoas com alguma deficiência ou com alguma deficiência oculta, que são as pessoas com neurodivergências. E nós criamos um espaço... O que seria uma pessoa com neurodivergência? Pessoas que possuem algum tipo de deficiência que muitas vezes não é visível a olho nu. Tipo um autista, por exemplo? Exatamente. Uma pessoa com deficiência auditiva que enquadra também. Que não é a olho aí é nu, uma né? pessoa portadora de deficiência, a pessoa com deficiência auditiva. As deficiências, as pessoas neurodivergentes, elas têm essas deficiências geralmente cognitivas. Entendi. E que muitas vezes... Não é uma coisa que você olha para a pessoa e você está vendo que ela é aquilo, né? Muitas que vezes você não percebe. Ela tem, conversando você percebe, ou quando ela relata, ou quando ela entra numa crise. Entendi. E esses eventos de inovação, que são eventos que têm um movimento muito acelerado... Barulho, gente transitando, música alta ali acontecendo, luzes, muita iluminação. Muitas vezes as pessoas não se sentiam aptas a visitarem esse evento. Elas ficam meio perturbadas. Perturbava um pouco os sentidos e aí nós criamos esse espaço multissensorial, que foi um espaço agora eleito inclusive como um case interessante dentro da parte de ESG, para acolher essas pessoas nesse espaço, onde elas pudessem fazer um momento de descompressão. E aí, esse evento também teve toda a tradução em Libras em todos os nossos espaços de conteúdo e para isso nós treinamos os colaboradores a como reagir ao ver uma pessoa em uma crise. Eu preciso tocar, eu preciso abordar, então todos foram treinados e nosso espaço recebeu mais de 150 pessoas em 3 dias de evento, pessoas com curiosidade de entender o que significava aquele girassol que estava lá na frente do espaço, pessoas que queriam entender mais e pessoas que foram acolhidas mesmo para um momento de descompressão. Isso é muito legal, até para quem faz evento, para pensar nisso, né? Você tem que ter, quando a gente fala assim, ter acessibilidade, a gente só vislumbra aquela pessoa de cadeirante, a rampa, mas ter acessibilidade para pessoas com outros tipos de deficiências, não só físicas, mas as neuros, né? Exatamente. E aí, os colaboradores foram treinados e foi muito legal, porque no treinamento dos colaboradores, várias pessoas abriram o coração, muitas vezes tem um amigo, ou tem um filho, ou tem, parentes que possuem alguma questão e quiseram compartilhar conosco, se sentiram muito felizes de estar sendo capacitados, de estarmos abraçando essa causa. Então, o social, ele tem que ser para dentro também, principalmente para dentro. Se eu quero atender os grupos subrepresentados, eu preciso saber como abordar. Porque o preconceito, ele existe principalmente no olhar. É no olhar do atendente, da loja, do pequeno negócio. E a pessoa percebe, né, Aline? É tipo quando você entra num local e a pessoa olha para você, ela já te filmou, assim. Eu fui num treinamento muito legal que a pessoa falava assim, nos primeiros 7 segundos a pessoa te lê inteira e já te critica ali naquele momento e já acha que te conhece. Exatamente. Já faz um julgamento a seu respeito. Uma psicóloga deu um treinamento e falou. Ela já julga você nos primeiros 7 segundos. Exato. Nos primeiros 20, ela tenta entender se o pré-julgamento dela é verdadeiro. Mas ela só para realmente entender quem você é depois que ela está horas. Horas com você. Ou seja, então, de repente você está ali naquele... Isso é uma coisa muito legal, essa percepção que vocês tiveram, porque se todas as pessoas que trabalham com o público tivessem essa percepção, elas iam
treinar mais as pessoas. E sim, porque muitas vezes a pessoa também não olha com um olhar de julgamento, mas olha assustado. É pior ainda. Nem sei o que é pior, na verdade, mas Acho que os dois são ruins. é muito importante que a reação seja natural. E se o colaborador que está fazendo o atendimento, ele foi treinado, a reação vai ser tranquila, de segurança, de olhar de igual para igual, mesmo não sendo visivelmente igual. Então, nós fizemos esse letramento, esse treinamento para os nossos colaboradores, consultores e os terceirizados. E a ideia é que essa moda pegue, que nós cada vez mais o Sebrae tenha esse olhar da inclusão, da diversidade para dentro e para fora, nos eventos, nos atendimentos. Essas empresas que estão agora aí no foco do Sebrae, de você trabalhar essa questão do ESG nos pequenos negócios, nas comunidades, você acha que elas têm possibilidade de fazer todo esse trabalho, claro, devagar, né, um degrau de cada vez, para poder se beneficiar de todas as oportunidades de licitações, de instituições financeiras, de incentivo fiscal? Você acha que elas, de verdade, assim, a Aline, você acha que elas têm condições se elas quiserem? Com certeza, com certeza. Se eu fosse abrir um negócio hoje, eu já abriria com esse olhar. Com esse olhar, porque ele é o olhar do futuro. Ele é o olhar para o crescimento. Do cuidado, né? Do cuidado, do acolhimento, de você ter um negócio que gere lucro, porque é muito importante. A gente está falando de ESG, mas negócio precisa gerar lucro, né, Carla? Ninguém está falando aqui... A nossa convidada na semana passada falou a mesma coisa. Qual o objetivo da empresa? É lucro, gente. Ninguém É está falando que não é lucro. para gerar lucro. Mas nós estamos falando que você pode potencializar, é o contrário que a Aline está falando, que a gente pode potencializar, aumentar esse lucro e muito mais com políticas ligadas ao ESG. E, gente, tenha certeza, não é uma modinha. Eu trabalho no setor de construção civil e eu falo sempre com meus clientes que imagina a quantidade de resíduo que uma obra não gera. E eu, hoje, eu tenho pouquíssimos clientes, não me xinguem, mas é verdade, que trabalham com, por exemplo, a coleta seletiva, com o resíduo tratado de forma correta, a não ser por obrigação do Ministério do Trabalho, para lá fiscalizar e não segue NBR, aquela coisa. Mas, tirando essa parte de a madeira está com prego para cima, aquela coisa, será que essa madeira está indo para o lugar correto? Será que aquele resíduo está indo para o lugar correto? O tipo de produto, insumo que eu estou comprando, como que ele está sendo embalado, guardado, aquela coisa toda, a proteção das pessoas, que é o lado social, para não adquirirem doenças, né, pelo mau uso do produto. Tem muita coisa que eles podem trabalhar e divulgar. E aí, eu, como consumidora, até por incentivo dentro de casa mesmo, assim, sabe? Produtos que agridem menos, hoje os jovens têm muito essa pegada, né? Sim. O jovem é aquele que a gente está lavando a louça, deixando ela aberta, ele vai e fecha a torneira e fala assim, mamãe, fecha essa torneira. Entendeu? Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Então, assim, eles têm essa coisa, assim, não deixa não sei o que ligado. Então tem isso, né? Então, é porque eles, dentro da escola hoje, já se trabalha um pouco isso. Por que não nos negócios, né? Por que não nos negócios? E a preocupação com a sociedade ao meu entorno. Que sociedade que eu quero formar, que sociedade que eu quero entregar para o futuro. Eu como um pequeno negócio, estou contribuindo com a sociedade, com o bairro ao qual estou inserida? Isso, Ainda tem isso, eu ainda posso contribuir com o crescimento do meu bairro. exato. A gente não fala que é importante consumir dos pequenos negócios locais, Exatamente. mas eu, pequeno negócio que estou ali nesse bairro, eu estou contribuindo com a destinação. Estou fazendo meu papel. Estou fazendo o meu papel, eu estou contribuindo com a minha sociedade. De que forma? Como que eu posso contribuir? Porque muitas vezes é parar para pensar mesmo, de que forma que eu posso contribuir e construir uma empresa dentro dos pilares do ESG que gere lucro, que seja socialmente responsável, eticamente responsável com a sociedade. Acho que esse legal, é a principal sacada. Ninguém está falando aqui que é para deixar de gerar lucro. Sim. Podemos E ser... a gente pode estar falando em aumentar esse lucro dentro dessas políticas. Aumentar lucro, aumentar o olhar da sociedade para esse negócio e dos investidores também, por que não? Perfeito. Nossa, viu, gente? A Aline, ela entende tudo desse negócio. Aline, para a gente finalizar, deixa aqui para a gente os contatos aí do Sebrae para trabalhar nisso. Para quem tiver interesse, os microempreendedores, empresas e pessoas físicas das comunidades as quais o Sebrae está trabalhando ou não, que vai trabalhar, para poder entrarem depois, tiver curiosidade para acessar lá. Certo. Nós temos nossos portais, né, de atendimento nas redes sociais, @SebraeES, no 0800 570 0800 e nas nossas agências. Nós temos agências aí, temos a agência sede,
que é em Vitória, mas temos ponto de atendimento aqui em Vila Velha, tem no estado todo tem atendimento. Entra nas nossas redes sociais que lá tem um mapinha onde vocês podem se localizar. Falei que ela sabe tudo. Então, gente, não deixe de assistir, de ouvir nosso podcast aqui nesse bate-papo gostoso sobre a aplicação do ESG para pequenos negócios. Depois vocês vão pegar aqui, a gente vai deixar aqui embaixo o contato aí que a Aline passou do Sebrae, para que vocês possam entrar lá no site, fazer a inscrição do seu negócio e aí pegar uma consultoria legal para você desenvolver com lucro o seu negócio, mas de forma responsável. Aline, muito obrigada por você estar aqui com a gente no nosso podcast Taço Conta. Espero tê-la mais vezes aqui. Com tá? certeza, eu que agradeço. A Aline, gente, ela vai falar do yoga. Eu vou chamar ela aqui para dizer como o yoga contribui para você se acalmar. Próxima Eu tô precisando. pauta. Próxima pauta. A gente volta então na próxima semana com mais podcast Taço Conta pra você.